Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Bomba! O Palácio do Planalto tinha 2 salas, não uma só, dedicadas ao gabinete do ódio. Eu vou falar sobre isso hoje. Tem um tweet do advogado eu sempre erro o nome dele, Tauati Rezende, que o Ivan Longo fez uma matéria confirmando com um ministro de Estado sobre as informações publicadas na Fórum. O Ivan publicou na Fórum esses dados depois de confirmar com o ministro de Estado. Obviamente, a gente não vai dizer a fonte, né, evidente, e eu confirmei com funcionários nomeados por Lula no Palácio mais detalhes dessa história. Então, vou falar sobre isso aqui, mas antes eu queria pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva. Mais da metade das pessoas que nos assistem não se inscreveram no canal. Só um número muito pequeno se tornaram membros. É possível ser membro, e ali, uma cerveja quente, você compra no mercado, é R$ 7,90. Para ser membro, o mínimo é isso. Pode pagar mais se você quiser, se você puder. Mas se não, R$ 7,90 já nos ajuda demais, ficando membro, porque aí a gente investe em jornalismo. Esse é o nosso compromisso. E se você está assistindo no Fala Rovai isolado, valeu demais, é uma forma de você contribuir. Olha só, teve então essa matéria que eu vou pôr aqui, né? Começou essa história com esse tweet do Rovai, acha que aqui, do Tauati Rezende, que disse: grave, a sala usada pelo gabinete do ódio era um aquário. Lá todos os computadores eram MacBooks e o acesso era por uma porta que abria com um crachá especial para sair apenas um botão de dentro para destravar a porta. Quem viu relatou que a estrutura montada era macabra. Bom, que eu pude... Aí o Ivan procurou um ministro de Estado que falou: olha, essa história existe mesmo, é assim, não posso dar mais detalhes, porque eu não tenho informações, mas, né, de fato existe essa sala. Hoje pela manhã, provocado pela minha amiga Renata Miele, que ficou interessada na história também, queria entender melhor, eu fui atrás de informações a respeito disso. E a pessoa que me disse: olha, a sala existe, ela fica no subsolo. No subsolo existe uma sala, sim, né, com computadores acima da média do palácio. Não, em outras salas não existem MacBooks e nessa sala existe. Sim, essa sala é um aquário, ou seja, tem as divisórias de vidro, as pessoas podem ver quem está chegando, quem não está, meio que permite, se você estiver fazendo alguma coisa errada, sim, desligar o computador, puxar da tomada, apagar aquilo que você está fazendo, permite isso. E essa sala tinha um código de entrada ali, eu não consegui checar muito se era cartão, como o Tauati fala aqui no Twitter dele. Mas ela existe, é no subsolo. Quem trabalhava nessa sala? Militares, pessoas ligadas ao partido militar que governava com Bolsonaro, né, o país. Até porque, segundo outra fonte, né, me confirmou, o palácio praticamente só tinha funcionários militares. Bolsonaro descivilizou o Palácio do Planalto. Ele não deixou civis chegarem perto do poder central. Ele blocou aquilo. Depois foi o ministro da Casa Civil, mas mesmo esses, que era o Ciro Nogueira, que tinha grande força e estava ali dentro do palácio, mas ele operava muito com militares também. É por isso que Lula está se livrando desses militares. Esses militares operavam este gabinete, essa sala que fica no subsolo
do Palácio. Parte 1. Parte 2. Havia uma central de comando, que não era essa sala do Gabinete do Ódio. A central de comando era a sala 303, onde ficava quem operando e coordenando tudo? Carlos Bolsonaro El Carluccio. Com quem? Com pessoas como Felipe Martins e outros mais que eram desse entorno do Gabinete do Ódio. Esses operavam com que computadores? Computadores pessoais que eles levavam para essa sala. Era ali que se dava a produção de conteúdo? Não se sabe. O que a pessoa me disse? Há rumores que era a partir dali que tudo acontecia. A gente ainda está apurando, não tem provas disso tudo, mas é o que os funcionários que estavam aqui estão começando a contar nesse processo de apuração, né? Mas o que faziam esses militares no aquário do Gabinete do Ódio? Também não se sabe exatamente. Podiam fazer monitoramento. Monitoramento de quem? Por exemplo, dos Fala Rovai. Olha só, o Fala Rovai disse hoje tal coisa. Porque não era incomum General Heleno, Carluccio, às vezes de forma direta e às vezes de forma indireta, tuitarem coisas que a gente falou. Várias vezes eles fizeram isso. Inclusive, o General Heleno fez isso no dia que o Henrique publicou a matéria com a fonte da Polícia Federal, contando como eles fizeram via GSI o dia 12 de dezembro. Então, eles monitoravam, eles organizavam dados, eles talvez controlavam células no Brasil inteiro, usando recursos públicos, estrutura pública, no caso, em especial, desta sala chamada Aquário, que fica no subsolo do palácio. O problema é que eles zeraram esses computadores. Então, as provas não estão lá. Vai possível tentar fazer com que pegue alguma coisa que esteja lá no que eles não tenham? Vai se tentar, provavelmente. Agora, esses militares, até esses dias, estavam trabalhando lá quietinho, escondidinhos, como quem não quer nada, e com cargos menores. Ou seja, você vai olhar a estrutura dos cargos que estão ocupados pelos militares e você vê lá quem que você vai procurar. DAS-6, que é o maior DAS, o maior salário, DAS-5, DAS-4. Vai falar, o DAS-1, coitado, é um cara que está trabalhando aí, ganhando 2,5, 3. Eu não sei qual que é o valor do DAS-1, cargo de confiança, mas que ganha menos. Esses caras, às vezes, não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com... Às vezes são pessoas tranquilas, trabalhadores, tal, que nada. Antes de sair, o Bolsonaro, em vários ministérios, pegou pessoas de confiança de DAS-2 e jogou para DAS-1 e DAS-2 para poder ficar no governo e não ser fruto de holofotes no primeiro momento. Poder, pelo menos, ficar ali quietinho. Entre eles, esses militares do aquário do Gabinete do Ódio. Veja que eles estão operando com inteligência militar, inclusive de infiltração no governo Lula. Ontem também eu recebi uma denúncia aqui e passei para o nosso Henrique Rodrigues apurar, e ele apurou, né, que era esse caso aqui da servidora da FUNAI. Vou pegar aqui e mostrar para vocês a matéria da servidora da FUNAI, que tinha denúncia dela, que ela era uma anti-indígena, né? Trabalhou no governo do Bolsonaro operando coisas com o Padre Kelmon. Tem foto dela numa roda de oração com o Padre Kelmon mediano. E ela foi nomeada para atuar na Casa Civil pelo governo Lula. Pasmem. A Fórum fez a denúncia ontem, né? E essa servidora hoje foi exonerada. Felizmente, a Carla Fonseca de Aquino Costa foi resolvida do novo cargo,
pelo ministro Rui Costa. Parabéns, Rui Costa, né? Depois de uma reportagem exclusiva da Fórum. E ela originalmente vinha do IBAMA, era onde era funcionária de carreira, mas ela passou os 4 anos na entidade responsável por zelar pelos povos originários do país e lá enfrentou uma série de acusações. Olha lá na foto aqui com o Padre Kelman. O Padre Kelman está aqui, ó, e ela está aqui de oncinha, rezando junto com ele, enquanto os Yanomamis estavam enfrentando um genocídio no Brasil. Então, o que é importante saber disso tudo, do aquário, da servidora do IBAMA que foi nomeada, é que há infiltração no governo Lula neste momento. Ainda há militares e civis como essa Carla infiltrados no governo para tentar desestabilizar ou trazer informações que podem vir a ser utilizadas contra o governo Lula. Então, nesse momento, o esquema peneira é fundamental. Não dá para nomear uma mulher que esteve no combate aos direitos indígenas para trabalhar na Casa Civil sem olhar o Google. Preciso olhar o Google, dar um Google no nome da pessoa e aparecer essa foto dela com o Padre Kelman. E se não fizer isso direito, corre o risco, né? Corre o risco de que gabinetes do ódio, como esse do aquário, do subsolo do palácio, ainda estejam funcionando em autarquias, em empresas públicas, em ministérios. Não existia só quem fala sou eu, sem informação, mas eu tenho alguns anos de correria nessa área da comunicação e da internet, desde os seus primórdios. Eu garanto para vocês que não tinha só a sala 303 e a sala do aquário do subsolo operando o gabinete do ódio. Outras salas existem e é urgente que em todo o ministério seja feita uma busca de todos esses caras que estão com cargos de DS1, DSA2, cargos menores, que foram removidos de cargos superiores ou foram colocados ali para poder funcionar como informantes e pessoas infiltradas do partido militar, da extrema-direita, do golpismo, do bolsonarismo no governo Lula. Fico alerta aqui deste Fala Rovai, que se encerra agora com uma boa sexta-feira, um imenso sextou para você, querida, querido e queride. Beijos, beijos e beijos.